Pessoal do sexto ano, estou gravando essa videoaula para falar sobre o tema, né, da quarta semana do volume 2 dos PETs, né? O tema ele é breve, é um tema sucinto, rápido, que vem para vocês aí nessa quarta semana. Fala um pouco sobre as cidades, né, características delas e as transformações que elas sofreram ao longo dos anos, né? Bom, então vamos lá. As cidades em si, gente, elas vão ter características semelhantes do ponto de vista das infraestruturas, é, contemplam a cidade, né, a população e tudo mais. Então elas vão ter diferenças até por causa dessas transformações, né, que elas foram passando ao longo dos anos. Então, por exemplo, uma cidade de grande porte, é óbvio que ela vai ter muitas diferenças em relação a uma cidade de médio e de pequeno porte, né? Uma cidade igual a nossa, de pequeno porte, ela tem, por exemplo, uma vasta área de zona rural, né? Área rural, né? Várias cidades de grande porte, que aumentaram muito sua extensão urbana, elas nem têm área rural, por exemplo, Belo Horizonte, São Paulo capital e por aí vai. Então tem essas diferenciações, mas elas vão ter semelhanças, gente, né? Até porque elas são cidades, né? As áreas urbanas, vamos dizer assim, das cidades, elas vão ter semelhanças. É, do ponto de vista da infraestrutura que está ali, né? Por exemplo, serviços sociais de uma cidade, ela vai estar, elas vão ter, vão se parecer, vão estar nos mesmos lugares, né? Predominantemente sempre próximo às áreas centrais, né? Por exemplo, os hospitais, né? As escolas, é, as infraestruturas de lazer, como teatro, cinema e por aí vai. Então, tem essa caracterização dessa infraestrutura, né, das cidades, né? Os serviços sociais se concentram ali, os serviços de trabalho, vamos dizer assim, que oferecem serviço, né, aí comércio, indústria, turismo e por aí vai, também vai estar disposto nessas cidades, e isso vai gerar uma semelhança entre elas, porque as cidades vão ter esses serviços, né? Vão ter essas características semelhantes, né? Mesmo a de pequeno porte com a de grande porte. Com o passar dos anos, a maioria da população, né, no mundo, ela vai se concentrar nas áreas urbanas das cidades aí, né? Elas não vão mais concentrar nas áreas rurais, justamente por causa da mudança nos setores da economia, né? Os países, os lugares, eles passaram a concentrar muito mais sua economia no segundo e no terceiro setor da economia. Segundo setor é as indústrias, no terceiro comércio, prestação de serviço, turismo, por aí vai. Então todos esses dois setores são setores característicos das áreas urbanas das cidades, né? Então as cidades, elas cresceram, né, principalmente as suas áreas urbanas, e em contrapartida as áreas rurais diminuíram a concentração populacional. Então, na maioria dos países no mundo, vai ter uma concentração da população predominantemente nessas áreas urbanas. Isso não é via de regra, porque ainda tem países que têm uma concentração nas áreas rurais, né, mas na maioria nas áreas urbanas das cidades. E isso foi tomando uma proporção tamanha, tão grande, que inclusive algumas cidades, como eu citei para vocês, Belo Horizonte, por exemplo, eliminou totalmente a sua área rural, né? Não existe mais área rural em Belo Horizonte, um exemplo. As áreas rurais que eram de Belo Horizonte, elas se tornaram urbanas, né? Foram construindo casas, prédios e tudo mais, esses equipamentos sociais e essas infraestruturas para os serviços sociais, indústrias de lazer como teatro, cinema e tudo mais, foram sendo construídas, aumentados, foram aumentando esses espaços ao ponto que eliminou o espaço rural daquela cidade. E isso é comum acontecer em várias outras cidades, né, a partir do momento que ela vai crescendo, ok? Então, a partir do momento que ela vai crescendo, por exemplo, ela vai também aumentando, obviamente, toda essa infraestrutura urbana, né?
e ela tende a modificar, né? Ela tende a ter muito menos elementos naturais e muito mais elementos culturais, sociais, né? Isso é uma característica. Por exemplo, vocês vai ter uma atividade aí da quarta semana, duas cidades aí que fazendo esse contraponto. Uma cidade que vai ter mais presença de elementos naturais e a outra que quase não tem mais elementos naturais, é praticamente só elementos culturais, sociais, como casas, prédios, indústrias e por aí vai, ruas, né? Então tem essa diferenciação aí entre as cidades, mas há essas semelhanças também, que são as infraestruturas que existem nas cidades, né? As infraestruturas urbanas, mesmo que uma cidade seja de pequeno porte, ou de médio, ou de grande porte, elas vão ter essa característica, né, de abrigar essas infraestruturas aí no seu espaço urbano, né? Então, essas cidades, elas vão ser atrativas do ponto de vista de emprego, de trabalho, por isso que elas vão ter uma concentração populacional grande também, né? E isso vai gerar, gente, uma desigualdade também. Por quê? Porque todos esses equipamentos, todos esses serviços sociais existentes nas cidades, nessas áreas urbanas delas principalmente, que a gente está falando, eles não vão ser dispostos de forma igualitária para a população. Pelo contrário, vai ser de forma desigual. Vai ter a população geral, e é óbvio, né, uma população que tem maior poder aquisitivo, que vai conseguir ter uma melhor condição de obter esses equipamentos sociais aí, e todos os equipamentos urbanos de melhor qualidade. Por exemplo, água encanada, esgoto e tudo mais, né? Por quê? Porque nas áreas que eles vivem vai ter esses serviços muito bem feitos, até por causa do poder aquisitivo deles. Já a população que não consegue viver nessas áreas onde esses equipamentos realmente funcionam, elas vão para as áreas, né, as chamadas periferias, chamadas ou até favelas, né, ou em outras áreas que sejam, mas elas vão morar em áreas que não existem esses equipamentos funcionando ou que se funciona de forma precária. Então não vai ter uma água de qualidade, não vai ter uma água encanada, não vai ter um tratamento de esgoto e tudo mais. Isso gera inclusive doenças para essa população. Então há também uma desigualdade muito grande no oferecimento desses equipamentos, desses serviços sociais para a população que habita essas cidades, né? Vai de acordo muito, infelizmente, com o poder aquisitivo, né? Quem deveria realmente agir nisso para diminuir ou evitar essa desigualdade social é o poder público, mas ele não age de uma forma abrangente que faz com que isso não exista, né? E outra coisa também, pessoal, essas cidades, né, principalmente a partir do momento que elas vão crescendo a um ponto assim, desordenado, sem ter um controle, elas perdem completamente qualquer tipo de planejamento. Algumas não, nem já desde o início existiam sem nenhum tipo de planejamento. Outras não, outras elas foram planejadas, né? As suas ruas foram planejadas, todos esses serviços, esses equipamentos sociais, esses equipamentos urbanos foram feitos de formas planejadas. Então, só que o que ocorre? Com as mudanças, com as transformações vivenciadas nessas cidades, mesmo essas que foram planejadas, tem que haver um novo planejamento, ou seja, tem que readequar esse planejamento para que continue havendo uma organização nessa cidade. Só que isso não ocorre, né? Mesmo a cidade que foi planejada, vamos dar um exemplo aí, Brasília, até próprio Belo Horizonte, mas vamos dar um exemplo de Brasília agora. Brasília foi planejada, uma cidade completamente planejada. Hoje em dia, se você pega na área mais central, a área que essas pessoas com maior poder aquisitivo habitam em Brasília, ainda continua esse planejamento sendo bem seguido, né? Já nas outras áreas, perdeu-se completamente esse planejamento. Belo Horizonte também.
né? Perdeu completamente o planejamento urbano que já existia um dia naquela cidade. Isso causa vários transtornos, né? Por quê? Porque isso vai trazer uma desorganização da cidade, uma desorganização dessa estrutura urbana, desses serviços urbanos. Então aí a gente vai ter enchentes, né? A gente vai ter a população habitando nessas áreas de risco, como margem de rios e por aí vai, áreas de declive, ou seja, nos morros, né? Que tem deslizamento de terra e vários outros problemas, né? Isso vai causar problemas ambientais também, de poluição do ar, poluição dos rios, do solo e outros, né? Então, a partir do momento que uma cidade se transforma, mesmo que ela tenha sido planejada no início, esse planejamento tem que ser contínuo, ou seja, ele tem que sempre estar sendo revisto e é meio que a cidade tem que ser planejada novamente a partir do momento que ela sofre essas transformações. Isso não ocorre, né? Igual eu falei com vocês, algumas cidades elas desde do seu nascimento, vamos dizer assim, né, desde a sua existência, elas não foram planejadas. É aí que ela é desorganizada mesmo, né? Se ela já surgiu, se ela já começa a existir sem nenhum tipo de planejamento, com o passar dos anos, com as transformações, com o aumento da população nessa cidade, e com as mudanças dentro dessa cidade, aí que a desorganização vai ser maior ainda. Tá ok? Então, basicamente é isso o tema da quarta semana, fala sobre as cidades. Ela fala cidades, eu falei muito área urbana, porque cidade engloba a área rural também, né? Não vão ser todas, a gente falou aí que tem cidades que não tem mais área rural. Mas é isso aí, pessoal. Basicamente o tema é esse. Tema curto, fácil de ser entendido. E agora vocês podem fazer as atividades da quarta semana, ok?